Olá pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês de novo, outra vez. Pessoal, nós estamos falando aí, de TPM, 5S, Estamos vindo numa sequência aí e o assunto que nós vamos abordar hoje é os pilares da TPM. Falei para vocês que a fundação está sob o 5S e agora vamos falar o que sustenta aí, a parte, a estrutural, aí a parte estrutural que sustenta a TPM, os pilares da TPM. Acompanha aí. Pessoal, vamos falar um pouquinho aí dos pilares da TPM, tá? Nós abordamos, que a parte organizacional, que sustenta aí que é a fundação, vamos dizer assim, pode-se considerar o 5S, tá? Então, o 5S com os censos, Vocês se recordam dos censos aí de utilização, limpeza, organização, padronização e autodisciplina? Eles são um conjunto para que você coloque os pilares da TPM, sob ele. Então, você já tem uma cultura 5S, então você tem a metodologia implementada, fica muito mais fácil você implementar a TPM, tá? Então, a TPM, como ela envolve todas as áreas, principalmente aí a área de manutenção e operação, ela tem que ter uma comunicação, uma boa comunicação. Então o 5S facilita muito isso, tá? E aí você tem os pilares onde vai sustentar a TPM, certo? TPM está em cima, ela precisa de alguns pilares para que ela funcione, para que o programa ele dê realmente resultados. Então você vai trabalhar aí com os pilares, com a manutenção autônoma, a manutenção planejada, melhorias específicas, educação e treinamento, a manutenção da qualidade, o controle inicial, que a gente vai ver o que é isso, na prática, aqui na teoria, e depois nós vamos mostrar a TPM na prática aí. Você tem a TPM da parte administrativa, tá? E você tem a parte de segurança, e higiene, tá bom? Então, basicamente aí você tem todo um conjunto com 8 pilares para você sustentar o seu programa TPM, tá? Então vamos falar um pouquinho de cada um deles aí. A manutenção autônoma é um pilar, Todos eles são importantes, pessoal, todos eles são importantes. Mas a manutenção autônoma, quando ela é legal que quando ela começa a rodar, você vê que todos os pilares estão implementados. Por quê? A manutenção ela ocorre sem que tenha controles pontuais ali. Ela é uma manutenção autônoma, ela ocorre nos setups, nos períodos de limpeza, quando você para a máquina. Ela ocorre durante a produção, tá? Se você tem algo que você possa ali fazer uma intervenção, às vezes você tem linhas de produção grandes e está parada uma parte da máquina para ser feita limpeza operacional. E aí é feita também a manutenção. Então por isso ela começa a rodar sozinha e aí você vê que é a manutenção autônoma, tá? Promove a melhoria da eficiência dos equipamentos, desenvolve a capacidade dos operadores para a execução de pequenos reparos e mantém os processos de acordo com os padrões estabelecidos. Então, esses operadores, é claro, passam por um treinamento, que é um dos pilares, E aí, eles têm essa autonomia de fazer pequenos reparos, tá? E ajudar o time de manutenção a conservar o ativo em pleno funcionamento, aumentando disponibilidade, confiabilidade, muitos outros indicadores, tá bom? Você tem a manutenção planejada, que é muito importante também. Esse pilar é a base para a conscientização das perdas oriundas de falha de equipamento e mudança da mentalidade das divisões de produção e manutenção. Então, os dois setores principais aí. Através deles, as organizações buscam as seguintes questões, Redução de custo de manutenção, mantendo os ótimos padrões de funcionamento, estimulação da melhoria contínua,
gerenciamento da manutenção, né, e suportar a manutenção autônoma, tá? Dá um suporte aí para que a manutenção dos operadores, a manutenção autônoma aconteça, tá bom? Então, isso é muito importante, a manutenção planejada. As melhorias, né, especiais, né? O pilar de melhorias especiais envolve as atividades que servem para erradicar as principais perdas, né, e que minimizam a eficiência dos equipamentos, tá? Dessa maneira é possível eliminar desgastes acelerados, né, dos equipamentos, depreciação do ativo, restaurar equipamentos, aumento da vida útil dos mesmos, né, facilidade de acesso, redução dos tempos de intervenção. Você tem um equipamento lá que ele sempre nós vamos falar um pouco para frente de FIMECA, né? Mas você tem um equipamento que ele sempre está dando problema ali naquele ponto e você encontra a causa raiz. Você faz uma melhoria ali e faz uma intervenção de uma só vez para acabar com a causa raiz. Fazer uma melhoria, né? Isso é muito importante. Tem exemplos, por exemplo, de máquinas que começam a fazer um barulho, né? A correia lá na máquina de papel ou na máquina, uma linha de produção química, está fazendo um barulho em uma correia. E o operador, né, vai checar, faz esse pequeno reparo, mas aí ele tem um treinamento para isso, mas ele tensiona a correia, dá uma verificada lá, mas depois ela volta a dar esse problema. E aí no histórico de manutenção, o pessoal da manutenção já viu que trocou essa correia 3, 4 vezes e não parou. Quando eles vão ver, é a polia que está gasta, tá? É a polia que está gasta danificando a correia. Uma polia em V, uma correia em V. E aí você tem que atacar a causa raiz, você tem que trocar essa polia e trocar o conjunto de relação ali completo para que ele continue aí por muito mais tempo, tá bom? Então, educação e treinamento, o objetivo desse pilar da educação e treinamento é auxiliar os colaboradores, os funcionários do departamento de manutenção e produção a desenvolver novas habilidades e conhecimento a respeito dos equipamentos. A manutenção planejada e a manutenção autônoma só acontece porque você tem um período de treinamento operacional e dos manutentores para acontecer essa integração, tá bom? E aí você dá o suporte para a manutenção autônoma e para a manutenção planejada. A manutenção da qualidade, né? A fim de manter a qualidade dos produtos fabricados, a manutenção da qualidade é o pilar da TPM responsável por todas as rotinas que definem as boas condições de um equipamento, né? Então, a manutenção, o setor de qualidade, né, ele é muito importante dentro das empresas e cada qual, com a sua política, ele vai utilizar das ferramentas ali e a qualidade, ela não se faz assim, não se implementa como o 5S e a TPM, existe uma manutenção disso para que isso, né, vá se adequando cada vez mais na busca da excelência, né, melhoria contínua, tá bom? O controle inicial, esse pilar se baseia na elaboração de projetos a fim de melhorar a situação da planta industrial. Logo, é realizado um levantamento de inconveniência e imperfeições da indústria, tá? Isso é um controle inicial de não conformidades, vamos dizer assim, tá? Você faz um controle para que não haja isso, né, dentro do seu processo produtivo. TPM administrativo, gente, deseja eliminar os desperdícios de perdas originadas pelo trabalho de escritório. Afinal, para que uma empresa possa ter resultados melhores, é necessário que todas as atividades sejam organizacionais, né, sejam eficientes. Então, tem que envolver, eu falei que a manutenção e a operação são os principais, mas todos os setores são envolvidos na TPM, pessoal. Então, a TPM, segurança, higiene e manutenção autônoma. Esse primeiro pilar tem como objetivo zerar o índice de acidentes, tá? Isso é muito importante dentro de uma empresa que ocorre muitos acidentes e em algum ponto ela está falhando ali, ou é o setor de engenharia, ou a manutenção, ou o próprio segurança do trabalho, está falhando para que aconteçam esses acidentes, porque você tem esses setores para enxergar possíveis riscos, né, que possa ocorrer aos colaboradores, aos operadores e pessoas envolvidas na operação. Por isso que tem o sistema, né, a NR12, que cuida aí de seguranças em máquinas e equipamentos, tá bom? Então, está envolvida também aqui a NR12. Ela também envolve ações de saúde e segurança dos colaboradores e a
preservação do meio ambiente, tá bom? Então, pessoal, esses são os pilares para que você tenha um programa bem estruturado de TPM. E os resultados são enormes. Só que o início, né, da implementação é uma verdadeira revolução e uma mudança de cultura dentro das empresas. Depois de implementado, o pessoal vê rodando, fala, nossa, que maravilha, aqui na empresa é um sonho, tal. Só que não viu o caminho árduo até chegar a esse ponto. Começou lá no 5S, né? Começou a etiquetar e tal, e fazer aquele controle de ativos e tal. E depois veio a TPM, envolveu a operação, os operadores bravos, querendo, não quero treinar, pô, eu vou ter agora 2 cargos, eu sou operador e manutentor. E aí começam os conflitos, e aí tem que esclarecer, tem que treinar, tem que capacitar. E aí quando vê, os operadores trabalham felizes, porque eles reduzem o tempo improdutivo deles a níveis baixíssimos. Então, aí vira, sabe, uma empresa com implementada TPM, todos trabalham felizes lá. Todos trabalham felizes. É claro, quem é realmente envolvido com a produção, com produtividade e com excelência no que faz ali. Tá legal? Então, pessoal, falamos um pouquinho aí a respeito da parte estrutural aí da TPM, tá? Falamos aí a respeito da manutenção autônoma, né? Manutenção da qualidade, né? O controle inicial, é muito importante todos os pilares da TPM. Lembrando que é uma cultura, então a cultura você faz prática dela todos os dias, todos os dias. Você implementa uma vez só que você pratica ela todos os dias, tá? Então esse foi o conteúdo de hoje, peço que se inscreva no nosso canal aí, né? Deixe o seu like se gostou do conteúdo e ative o sininho de notificações para o YouTube avisar dos conteúdos novos aí, tá legal? Aguardo vocês aqui porque nós vamos abordar muito mais assuntos voltados à gestão da manutenção e à gestão de projetos, tá? Engenharia, projetos, então vai ser muito legal aqui trocar esse conhecimento com vocês, tá? Então deixe os seus insights aí nos comentários que nós agradecemos. Um abraço, até a próxima.